Depois de 33 anos quebrando as costas no serviço pesado sem ver um centavo a mais, a Sandra aceitou um casebre de pedra abandonado como pagamento. Era um lugar onde nem os cabritos da serra queriam viver. Mas logo na primeira noite, ela descobriria pistas sobre um segredo terrível, enterrado fundo no xisto da montanha. A Sandra ainda não sabia, mas aquele casebre não era um presente, era uma armadilha. E a família que a explorou por décadas faria absolutamente qualquer coisa para impedir que ela descobrisse a verdade. Por favor, conta pra gente aqui nos comentários qual é o seu nome e de onde você está ouvindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Já aproveita e clica no botão de curtir e vamos começar essa história. A caminhonete velha deixou a Sandra Moreira e seus 4 filhos no pé da serra, bem ao lado de uma placa enferrujada e cheia de furos de bala, onde mal se lia Córrego das Pedras. Lá no alto, entre os rochedos cinzentos e o céu nublado de janeiro, eles conseguiam ver a silhueta de uma casa encravada na montanha, como se fosse uma cicatriz antiga. O motorista entregou para ela os 2 sacos pesados de estopa que guardavam a vida inteira deles e arrancou com o carro sem dizer uma palavra. A poeira da estrada de terra cobriu os sapatos gastos da família. As crianças olharam para cima com os olhos assustados. A Emília, a mais velha, com 14 anos, carregava o caçula, o pequeno Toninho, que mal tinha completado 5. Os gêmeos Rafa e Edu, que tinham 11 anos, se agarravam nas alças das sacolas, como se tivessem medo de cair da beirada do mundo. O vento soprava gelado vindo dos picos das serras de Minas, trazendo o cheiro de mato e de pedra molhada. A Emília perguntou com a voz tremendo se eles realmente iriam morar lá em cima. A Sandra não respondeu de imediato. Ela apertou os lábios e fechou melhor a jaqueta jeans desbotada que cobria seus ombros. 33 anos, ela tinha trabalhado para a família Valença, limpando a mansão deles, cozinhando as refeições e criando os filhos e netos dos patrões sem um único dia de folga e sem um único real guardado na poupança. Quando o marido dela, o João, morreu 4 anos atrás naquela mesma fazenda vítima de um ataque cardíaco, enquanto carregava sacos de cimento debaixo do sol de agosto, ela continuou trabalhando. O que mais ela podia fazer? Ela tinha 4 bocas para alimentar e nenhum lugar para ir. 3 semanas atrás, ela finalmente tinha criado coragem para pedir a aposentadoria para a patroa. A dona Mariana Valença tinha olhado para ela como se ela tivesse pedido um pedaço da lua. Ela riu e disse que a aposentadoria era uma ideia ridícula. Ela alegou que eles não tinham dinheiro vivo e que a Sandra sabia como a crise estava difícil. Mas a Sandra tinha insistido, lembrando dos 33 anos de lealdade. A dona Mariana tinha interrompido ela com um sorriso que nunca chegava aos olhos frios. Ela disse que faria um favor para a Sandra. Ela falou sobre um pequeno casebre de pedra escondido no paredão lá na Serra da Pedra. Ela disse que ninguém usava aquilo e que seria dela se ela quisesse. Se não quisesse, então não havia mais nada. A Sandra tinha sentido o peso da humilhação esmagando o peito como uma laje de concreto, mas ela não tinha escolha. Ela aceitou. Agora, enquanto ela começava a subir a trilha íngreme, carregando um dos sacos e puxando o Toninho pela mão, ela ouviu a risada de 2 moradores locais que desciam com lenha nos ombros. Um deles apontou e disse que eles estavam indo para a Tapera do Diabo. O outro riu e disse que nem os cachorros do mato dormiam naquele lugar. A Sandra apertou o passo. As crianças seguiram atrás ofegantes pela falta de ar. O caminho serpenteava entre pedras enormes e arbustos cheios de espinhos. A cada passo o vento soprava mais forte. Levou quase 1 hora para eles chegarem ao topo. A casa surgia da rocha como se tivesse brotado da própria montanha. Era pequena, construída de pedra bruta e madeira podre, com uma porta da frente que estava comida pelos cupins e uma única janela sem vidro tapada com pedaços de madeira velha.
O telhado era feito de folhas de zinco enferrujado que pareciam prontas para voar na próxima tempestade. Ao redor deles só havia silêncio. Nenhum pássaro, nenhum grilo, nenhuma voz, apenas o vento. A Sandra empurrou a porta. Ela rangeu com um gemido longo como se não quisesse abrir. Lá dentro cheirava a mofo, terra úmida e esquecimento. O chão era de terra batida e estava gelado. Não havia móveis, apenas um velho tacho de ferro virado num canto e uma viga quebrada pendurada no teto. As paredes de pedra estavam suando água. As crianças entraram devagar, se encolhendo umas nas outras. O Rafa resmungou que o cheiro era terrível. O Edu sussurrou que não tinha camas. A Emília abraçou o Toninho, que começou a chorar baixinho. A Sandra soltou as sacolas e ficou parada no centro daquela ruína. Por um momento, algo dentro dela quis quebrar. Ela queria gritar, queria chorar, até não sobrar mais nada. Mas então, ela sentiu a mãozinha do Toninho agarrando a calça dela. O menino pediu para ela não chorar. Ela engoliu seco, limpou os olhos com as costas da mão e forçou um sorriso que doeu na alma. Ela disse para ele que não estava chorando, que era só o frio. Ela saiu para procurar lenha enquanto as crianças exploravam os cantos escuros. Ela encontrou alguns galhos secos perto da entrada e trouxe para dentro. Ela improvisou uma fogueira dentro do velho tacho de ferro, usando um pano embebido em óleo que ela achou em uma das sacolas. As chamas pegaram devagar, estalando e pipocando. A noite caiu rápido nas montanhas. O frio se tornou feroz. Os 5 se amontoaram ao redor do tacho, enrolados em suas jaquetas e em alguns cobertores puídos. O vento assobiava pelas frestas nas paredes, produzindo um som estranho, como um choro baixo e constante. A Emília sussurrou que a casa estava chorando. A Sandra disse que era apenas o vento, mas ela sentiu aquilo também. Aquela casa não estava vazia. Não de verdade. Havia algo nas paredes, no ar denso, no cheiro de tristeza antiga, algo que sussurrava para ela que eles não eram os primeiros a sofrer ali. O Toninho adormeceu no colo dela. Os gêmeos fecharam os olhos logo depois. A Emília lutou contra o sono, mas finalmente se rendeu ao cansaço. A Sandra, no entanto, não conseguia dormir. Ela observava as sombras que o fogo projetava nas paredes de pedra. E foi aí que ela viu. Na parede mais distante, onde a luz mal alcançava, havia algo talhado. Letras, palavras. Ela se levantou devagar, tentando não acordar as crianças, e chegou mais perto com um graveto em brasa na mão. As letras eram grosseiras, riscadas na pedra com algo afiado, talvez uma faca ou um prego. Elas diziam: "Me deixaram aqui também." O coração da Sandra bateu mais rápido. Ela baixou a luz e continuou lendo. A próxima linha dizia: "A vida não acaba onde a dor começa." E mais abaixo, quase apagado pelo tempo, dizia: "Se alguém chegar depois de mim, olhe debaixo da pedra chata no canto." A Sandra virou para olhar o canto que a mensagem indicava. Lá, meio enterrada no chão de terra batida, estava uma laje de pedra achatada maior que as outras. Ela caiu de joelhos. Com as mãos tremendo, ela começou a cavar ao redor da pedra. A terra era dura, socada por anos de abandono, mas depois de vários minutos, ela conseguiu fazer a pedra balançar. Por baixo havia um pequeno espaço oco, e no buraco embrulhado em um pedaço velho de encerado estava uma caixa de metal trancada. A Sandra retirou a caixa com cuidado. Era leve. Ela abriu. Dentro havia uma carta amarelada e dobrada, escrita com tinta desbotada, e ao lado dela um mapa desenhado à mão. A Sandra desdobrou a carta com os dedos tremendo e começou a ler perto da luz fraca da fogueira. A letra era tremida, mas a mensagem era clara. A mulher escreveu que seu nome era Estela Ramos. Ela tinha trabalhado para a família Valença por 25 anos. Ela escreveu que eles prometeram uma casa, um salário digno e respeito. Em vez disso, deram para ela aquele barraco gelado. Deixaram ela lá até ela ficar doente, até ela ficar fraca demais para descer a serra. Ninguém veio,
Ninguém perguntou. Ela avisou que se alguém estava lendo aquilo, os Valença tinham feito a mesma coisa com essa pessoa. Ela implorou para quem estivesse lendo não deixar que eles fossem esquecidos como ela foi. Ela escreveu que havia algo na montanha, algo que a família não queria que ninguém soubesse. Ela pediu para a Sandra encontrar usar aquilo e não desistir. A Sandra sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento de inverno. Ela olhou para o mapa desenhado à mão. Mostrava o casebre, a trilha, e mais para cima, marcado com uma cruz forte, um ponto específico no morro. Ao lado da cruz havia uma única palavra: verdade. Lá fora, o vento uivava mais alto e na escuridão do desfiladeiro algo estalou entre as pedras. A Sandra não dormiu naquela noite. Ela ficou sentada perto do fogo que morria com a carta da Estela nas mãos e o mapa estendido sobre os joelhos. As palavras daquela mulher morta ecoavam na cabeça dela como sinos de aviso. Ela se perguntava quanto tempo a Estela tinha passado sozinha naquela armadilha de pedra, esperando por uma ajuda que nunca veio. Quantos dias? Quantos meses? A Sandra olhou para os filhos dormindo. A Emília respirava com dificuldade com a asma atacada pela poeira. Os gêmeos estavam abraçados para se esquentar. O Toninho tremia até nos sonhos. Ela decidiu ali mesmo que não podia deixar aquela casa virar o túmulo deles. Ela guardou a carta e o mapa dentro da camisa bem perto da pele e se deitou ao lado das crianças. Ela fechou os olhos apenas quando a madrugada começou a iluminar as frestas da porta. Ela foi acordada pelo choro do Toninho. Ele estava com fome. Todos eles estavam. A Sandra se sentou com o corpo doendo pelo chão duro. Ela verificou os sacos de mantimentos. Tudo o que restava eram 3 pontas de pão dormido, um pedaço de queijo Minas ressecado e meia garrafa de água. Ela partiu o pão em pedaços pequenos e dividiu o queijo. As crianças comeram em silêncio sem reclamar, mas a Sandra conseguia ver o medo nos olhos deles. O Rafa perguntou com uma voz que mal dava para ouvir quando eles teriam comida de verdade. A Sandra prometeu que seria logo. Ela disse que ia descer até a vila para procurar serviço. Ela mandou eles ficarem dentro de casa e vigiarem tudo. A Emília tentou levantar dizendo que iria junto, mas a Sandra a impediu. Ela precisava que a Emília olhasse os irmãos. A menina apertou os lábios, mas concordou com a cabeça. A Sandra fechou bem a jaqueta, conferiu se a carta estava segura e saiu. A trilha para descer era mais perigosa do que ela lembrava. O cascalho solto escorregava debaixo das botas. 2 vezes ela quase caiu no barranco. Quando ela chegou na vila, eram quase 10 da manhã. Córrego das Pedras era um punhado de construções de tijolo, aparente amontoadas ao redor de uma pracinha, com uma igreja matriz fechada e um armazém antigo. Tinha uma oficina mecânica, uma lanchonete fechada e um orelhão solitário. Na praça, 3 mulheres conversavam perto de um chafariz seco. A Sandra se aproximou com cuidado e deu bom dia. As mulheres olharam ela de cima a baixo. Uma delas, uma senhora gorda com olhos pequenos e desconfiados, sorriu com maldade. Ela perguntou se a Sandra era a mulher que tinha se mudado para a Tápera no morro. A Sandra confirmou e disse que estava procurando trabalho, qualquer coisa, faxina, cozinha ou lavar roupa para fora. Outra mulher magrela e com o cabelo numa trança apertada a interrompeu. Ela disse que não tinha serviço ali, muito menos para gente de fora. A Sandra explicou que não era de fora, que era do município vizinho e que tinha trabalhado na fazenda dos Valença por anos. As 3 mulheres trocaram olhares. A gorda riu baixinho. Ela disse que, claro, só podiam ser os Valença. Ela disse que aquela gente certamente sabia como tratar a criadagem. A Sandra perguntou o que ela queria dizer. A mulher disse que não era nada, apenas que a Sandra não era a primeira que eles mandavam para aquele casebre. Ela contou que anos atrás teve outra, uma tal de Estela. Ela também trabalhava para eles, também acabou lá no morro e também nunca mais desceu. A mulher não terminou a frase, apenas balançou a cabeça com pena. A Sandra sentiu um nó no estômago.
Ela perguntou o que aconteceu com a Estela. A mulher magra disse que ela ficou doente tossindo sangue. Ela desceu algumas vezes para implorar por ajuda, mas ninguém queria cruzar o caminho da família Valença. Um dia, ela parou de descer. Disseram que ela morreu sozinha naquela casa. Nunca acharam o corpo. O silêncio que se seguiu pesou como chumbo. A Sandra perguntou se os Valença vieram procurar por ela. A mulher magra zombou com desprezo. Ela disse que os Valença nunca vinham ao Córrego das Pedras. Para eles, a vila não existia, e as pessoas que trabalhavam para eles também não existiam. A Sandra engoliu seco, fechando os punhos dentro dos bolsos. Ela perguntou se tinha algum lugar onde podia pegar comida fiado, mencionando os 4 filhos. A mulher gorda suspirou e apontou para a venda do seu Rigino. Ela mandou ela pedir para ele, mas para não esperar milagres, porque todo mundo na vila estava quebrado. A Sandra agradeceu e andou em direção ao armazém. Era um salão escuro com prateleiras meio vazias. O seu Ridino era um senhor corcunda que olhou para ela com desconfiança. Antes mesmo dela falar, ele disse que não vendia fiado para estranhos. A Sandra implorou, dizendo que tinha crianças com fome, e prometeu pagar assim que conseguisse uma diária. O velho disse que não tinha trabalho e mandou ela ir para outro lugar. A Sandra disse que não podia ir embora, que não tinha dinheiro nem para a passagem de ônibus. O velho estudou ela por um momento, depois suspirou. Ele colocou um saco de feijão, 3 latas de sardinha e um pacote de biscoito de água e sal no balcão. Ele disse que era aquilo e que ela podia pagar quando pudesse, mas avisou para nunca pedir mais. A Sandra sentiu as lágrimas enchendo os olhos. Ela agradeceu e prometeu que Deus iria pagar a ele. Ela subiu a montanha de volta, apertando as compras contra o peito. O sol estava alto e o suor gelava nas costas, mas ela não parou. Quando chegou no casebre, as crianças a receberam com abraços. O Toninho gritou pela mãe. A Sandra cozinhou o feijão no velho tacho sobre o fogo. Não tinham sal nem tempero, mas pelo menos era comida quente. As crianças comeram com desespero. A Emília chorou enquanto mastigava, sussurrando um obrigado. Naquela tarde, quando as crianças saíram para explorar as pedras ao redor da casa, a Sandra pegou o mapa e estudou com cuidado. A cruz estava marcada num ponto ao norte, subindo a serra talvez 1 hora de caminhada. Ela imaginou o que estaria lá e por que a Estela tinha marcado aquilo como a verdade. Ela decidiu que iria no dia seguinte, assim que o sol nascesse, antes das crianças acordarem. Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, o Rafa acordou num pulo. Ele sacudiu o braço da Sandra, sussurrando desesperado. Ele perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que ouviu alguma coisa como se alguém estivesse arranhando por dentro da parede. A Sandra se sentou, forçou os ouvidos, e então ela ouviu também. Um som lento e constante de arranhão vindo da parede dos fundos, a mesma parede onde ela achou as inscrições. Ela levantou com o coração batendo forte no peito, pegou um pedaço de lenha em brasa da fogueira e se aproximou da pedra. O som parou. Ela colocou a mão na rocha. Estava fria. Mas então ela sentiu algo estranho, uma corrente de ar muito leve saindo de uma fresta. Ela empurrou a pedra com força. Não se moveu. Ela tentou outra nada, mas na terceira pedra ela sentiu ceder um pouco. Ela chamou a Emília para ajudar. Entre as duas, elas empurraram. A pedra se moveu para dentro com um som surdo de atrito, e atrás dela um buraco se abriu. Era um vazio preto que cheirava a terra molhada, e a outra coisa algo antigo. A Sandra enfiou o toco em brasa dentro do buraco. A luz iluminou um espaço estreito. Não era só um buraco, era um túnel. E na parede do túnel, talhado com a mesma letra irregular das outras mensagens, havia mais palavras. Elas diziam: não confie em ninguém. Eles mentem. Eles matam. Encontre a prova antes que eles encontrem você. A Sandra puxou a brasa de volta e fechou o buraco, puxando a pedra para o lugar.
Ela olhou para a Emília. A menina estava pálida. Ela perguntou o que era aquilo. A Sandra não respondeu, mas naquele momento, ela sabia. Ela sabia que a Estela não tinha morrido de doença. E ela sabia que os Valença não tinham dado aquela casa por caridade. Eles tinham dado uma sentença de morte. A Sandra não dormiu mais naquela noite. Ela ficou sentada de frente para a parede fechada com um pedaço pesado de lenha nas mãos vigiando. A Emília adormeceu ao lado dela, exausta pelo medo. Os gêmeos e o Toninho roncavam baixinho, sem saber do perigo. Mas a Sandra não conseguia tirar as palavras talhadas no túnel da cabeça. Eles mentem. Eles matam. Quando o primeiro raio de sol atravessou as frestas da janela tábua, a Sandra levantou com muito cuidado. Ela fechou bem a jaqueta jeans, guardou o mapa por dentro da blusa e saiu de fininho, sem fazer barulho. O ar na serra estava gelado e limpo. O sol mal estava aparecendo por trás das montanhas azuis, manchando o céu de laranja e roxo. Ela seguiu o mapa em direção ao norte. A trilha ficava mais íngreme e o mato era mais fechado. Arbustos de espinhos arranhavam as pernas dela. O cascalho solto escorregava perigosamente debaixo das botas, mas ela não parou. Ela subiu por quase 1 hora ofegante com o peito queimando pelo esforço, até chegar numa clareira cercada por pedras enormes de granito. No centro da clareira havia um monte de terra e pedras que parecia ter sido mexido recentemente. Não era natural. Alguém tinha cavado ali e alguém tinha coberto de volta. A Sandra caiu de joelhos e começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava fofa na superfície, mas mais para o fundo ficava dura e compacta. As unhas dela quebraram e os dedos começaram a sangrar, mas ela continuou cavando. Depois de 30 minutos, os dedos dela bateram em algo sólido. Metal. Ela cavou mais rápido. Era um pequeno baú de ferro enferrujado e trancado com um cadeado velho que quebrou logo no primeiro puxão forte. A Sandra abriu a tampa com as mãos tremendo. Dentro havia uma pilha grossa de papéis amarelados pelo tempo e amarrados com barbante. Ela desamarrou com cuidado. Eram contratos, recibos e cartas, e todos eles carregavam o carimbo oficial da Fazenda Valença. Ela começou a ler. O primeiro documento era um contrato de trabalho, assinado pela Estela Ramos, datado de 30 anos atrás. Prometia um salário mensal, moradia decente e assistência médica. Na margem, com uma letra diferente, alguém tinha escrito 2 palavras: nunca pago. O segundo documento era um recibo assinado pelo patriarca, o Dr. Arthur Valença, reconhecendo uma dívida de R$50 mil para a Estela, referente a salários atrasados. A assinatura era clara, a data era clara, mas o recibo nunca tinha sido descontado. O terceiro documento era uma carta escrita pela Estela, endereçada a um advogado na capital. Nela, a Estela descrevia anos de abuso verbal, humilhação e, finalmente, a transferência forçada dela para o casebre na serra. Ela escreveu que eles a trouxeram para cá porque ela ameaçou colocar a família na justiça. Ela escreveu que disseram que se ela abrisse a boca, eles matariam ela. Ela estava lá em cima há 4 meses sem descer. Ela estava doente. Ela precisava de ajuda. A carta nunca foi enviada. A Sandra sentiu a garganta fechar. Ela continuou revirando os papéis. Tinha mais contratos, mais recibos, mais nomes de mulheres que tinham trabalhado para os Valença e nunca tinham recebido o acerto. Maria Santos, Linda Torres, Bete Ferreira. Todas elas com dívidas reconhecidas, todas elas esquecidas. No fundo do baú, embrulhado num pedaço de veludo preto, estava um pequeno caderno. Um diário. A Sandra abriu. A primeira página dizia: se alguém ler isso, é porque eu já fui. Meu nome é Estela Ramos. Esse é o meu testemunho. A Sandra leu as primeiras anotações com o coração disparado. A Estela descrevia a chegada dela na mansão dos Valença, as esperanças, o trabalho duro. Depois vinham as reclamações, a crueldade, as promessas quebradas e, finalmente, as ameaças.
O doutor Arthur disse para ela que se ela falasse com alguém na vila, ele jogaria ela para os cachorros. A dona Mariana cuspiu na cara dela e disse que ela não era ninguém, que ela nunca tinha sido ninguém. Mais para frente a letra ficava tremida. A Estela escreveu que trouxeram ela para o casebre de pedra 6 meses atrás. Disseram que era temporário só até a poeira baixar. Mas ninguém veio. Ela estava tossindo sangue. Ela tinha febre. Ela não conseguia descer sozinha. A última anotação era de 2 meses depois. Ela escreveu: "Não consigo mais escrever. Minhas mãos estão tremendo. Deixo isso aqui para que alguém saiba a verdade. Os Valença são mentirosos, eles são ladrões, e se alguém ousar enfrentar eles, eles são assassinos." A Sandra fechou o diário e apertou contra o peito. As lágrimas desciam pelo rosto dela. A Estela tinha morrido sozinha, abandonada, traída, e ninguém tinha pagado por isso. Ela guardou tudo de volta no baú, fechou e levantou com esforço. Era pesado, mas ela não ia deixar aquilo lá. Ela desceu a trilha com cuidado, escorregando nas pedras soltas, mas sem nunca largar a caixa. Quando ela chegou no casebre, as crianças já estavam acordadas. A Emília tinha esquentado um pouco de água usando as últimas brasas da fogueira. Ela perguntou com preocupação onde a mãe tinha ido. A Sandra disse que foi buscar uma coisa importante. Ela colocou o baú no chão e sentou pesadamente. As crianças se juntaram ao redor com curiosidade. O Rafa perguntou o que era. A Sandra respondeu com a voz firme que aquilo era a verdade. Era a verdade que alguém queria esconder. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam logo na frente da porta, a Sandra revisou cada papel no baú várias e várias vezes. Ela decorou os nomes, as datas, as assinaturas. Tudo estava ali. A prova de que a família Valença tinha explorado dezenas de mulheres por anos. A prova de que eles deviam dinheiro para ela também. 33 anos de serviço e nenhum centavo pago. Mas então ela ouviu vozes lá fora. Ela olhou pelas frestas da janela tapada. 2 homens estavam subindo a trilha. Um era jovem, usava um boné e botinas pesadas. O outro era mais velho, com um bigode grisalho e uma camisa xadrez grossa. Ela reconheceu eles. Eram capangas seguranças da fazenda dos Valença. A Sandra escondeu o baú rapidamente atrás da pedra solta na parede do túnel. Ela empurrou a pedra de volta para o lugar e saiu para encontrar eles. Ela deu boa tarde com a voz calma, mesmo com o coração batendo forte. O homem mais velho olhou para ela com desprezo. Ele disse que a dona Mariana mandou eles para ver como ela estava passando. Ele perguntou se ela já estava indo embora ou se ainda planejava ficar. A Sandra disse que ia ficar. Ela disse que aquela casa era dela. O rapaz jovem sorriu com deboche. Ele disse que ela não tinha escritura, não tinha papel nenhum. Ele disse que aquilo era propriedade dos Valença. Ele disse que deixaram ela ficar ali por boa vontade, mas se a dona Mariana mandou sair, ela tinha que sair. A Sandra argumentou que trabalhou 33 anos para aquela família. Ela disse que eles deviam o acerto de contas dela e que aquela casa era parte do pagamento. O homem mais velho rosnou que não tinha pagamento nenhum. Ele ameaçou que se ela continuasse criando problema, eles iriam arrastar ela dali à força. As crianças tinham saído de trás das pedras e estavam chegando perto devagar, apavoradas. A Emília se colocou na frente do pequeno Toninho, protegendo ele. A Sandra deu um passo à frente. Ela avisou a eles que se eles encostassem nela, ela ia gritar e a vila inteira ia saber o que eles estavam fazendo. O homem mais velho riu. Ele perguntou quem ela achava que se importava. Ele disse que ninguém na vila mexia com a família Valença. A Sandra respondeu com uma voz de aço que eles iam ter que começar porque ela não ia a lugar nenhum. Os 2 homens se olharam. O mais jovem cuspiu no chão. Ele disse que eles iam ver sobre isso com um tom de ameaça. Eles viraram as costas e desceram a trilha de volta. A Sandra observou eles indo embora até sumirem na linha das árvores. A Emília correu para abraçar ela.
Ela disse que estava com medo. A Sandra abraçou ela de volta e disse que estava com medo também, mas que eles não iam deixar aquela gente tirar o pouco que eles ainda tinham. Naquela noite, a Sandra não acendeu o fogo. Ela não queria que ninguém soubesse que eles estavam lá dentro. Os 5 dormiram amontoados no escuro em silêncio. Mas à meia-noite, a Sandra ouviu algo. Passos lá fora. Ela levantou sem fazer barulho e espiou por uma fresta na parede. Na luz do luar, ela viu uma silhueta. Alguém estava rodeando a casa. E então ela ouviu uma voz. A voz da Dona Mariana Valença, clara e fria como gelo. Ela disse que aquela mulher tinha algo que pertencia a ela e que ela ia pegar de volta nem que tivesse que queimar ela viva. A Sandra ficou paralisada perto da fresta na parede de pedra, segurando a respiração. Lá fora, a Dona Mariana andava ao redor do casebre com passos lentos e calculados. Ela não estava sozinha. A Sandra conseguiu distinguir os vultos de pelo menos mais 3 homens varrendo as pedras e o mato com lanternas fortes. A Dona Mariana ordenou que eles procurassem direito. Ela disse que se a Sandra tinha achado alguma coisa, tinha que estar ali. Ela zombou dizendo que aquela matuta não era esperta o suficiente para esconder nada em outro lugar. A Sandra fechou os punhos. Ela sentiu a raiva fervendo no peito, mas sabia que estava em desvantagem. Eram 4 contra 1 e ela tinha que salvar as crias dela. Ela se afastou da parede com extremo cuidado e acordou as crianças uma por uma, tapando a boca delas com a mão. A Emília abriu os olhos apavorada. Os gêmeos tremiam de frio e medo. O Toninho começou a chorar, mas a Sandra apertou ele forte contra o peito e sussurrou no ouvido dele. Ela pediu para ele ficar quieto, quieto igual a um camundongo. Lá fora, as vozes chegaram mais perto da varanda. A Dona Mariana ordenou que um homem chamado Jacó derrubasse a porta. Uma pancada forte sacudiu o casebre. A madeira podre rangeu, mas aguentou. Outra pancada e mais outra. A Sandra olhou em volta desesperada. Não tinha saída, apenas a janela pregada com tábuas e o túnel escuro atrás da parede. Ela sussurrou para a Emília ajudar ela. Juntas, elas empurraram a pedra solta na parede. O buraco escuro se abriu, cheirando a terra úmida. A Sandra pegou o baú de ferro e empurrou nos braços da Emília. Ela mandou eles entrarem rápido. A Emília perguntou por ela. A Sandra disse que ia logo atrás. Os gêmeos entraram primeiro, se arrastando pelo espaço estreito. Depois foi a Emília com o Toninho no colo. A Sandra se espremeu por último e puxou a pedra de volta por dentro, fechando a parede, bem na hora que a porta da frente do casebre arrebentou com um estrondo de madeira partindo. Dentro do túnel era um breu total. A Sandra não conseguia ver um palmo à frente do nariz, mas sentia as paredes frias e úmidas raspando nos ombros. Ela ouvia a respiração ofegante dos filhos na frente dela e, atrás deles, as vozes abafadas dos homens revirando o casebre. Um deles gritou que estava vazio. A Dona Mariana berrou que era impossível. Ela insistiu que eles tinham que estar lá. Ela mandou arrancarem as tábuas do chão e quebrarem as paredes se fosse preciso. A Sandra ouviu o som de marretadas, chutes e móveis sendo jogados. Ela trincou os dentes empurrando as crianças para frente na escuridão. O ar estava ficando pesado, difícil de respirar. O túnel descia de forma íngreme, como se fosse uma antiga rampa de mina. Ela não sabia onde ia dar, mas não tinha escolha. Eles se arrastaram pelo que pareceu uma eternidade. O Toninho choramingava. O Rafa tossia por causa da poeira. A Emília sussurrava orações. De repente o túnel acabou. A Emília avisou lá da frente que não tinha saída. A Sandra se arrastou até a ponta e sentiu a barreira. Era uma divisória de madeira velha, mas sólida. Ela empurrou com o ombro. Não mexeu. Ela empurrou com mais força. Nada. Ela disse para as crianças ajudarem. Ela mandou todos empurrarem juntos. Os 5 fizeram força com toda a energia que restava. A madeira gemeu. Ela estalou com um som alto de quebra e de repente cedeu, abrindo para fora.
Eles caíram num chão de terra batida no meio de uma nuvem de poeira. A Sandra olhou para cima. Eles estavam em outro quarto, um espaço pequeno, sem janelas, com paredes de tijolo cru e um teto feito de vigas podres. Um único fio de luz do luar entrava por uma ventilação no alto. No canto, havia uma cama de ferro enferrujada, e sobre a cama, coberto por um cobertor de lã, comido pelas traças, estava um volume. A Sandra se aproximou devagar e levantou o cobertor. Era um esqueleto pequeno e encolhido com trapos de um uniforme de empregada ainda grudados nos ossos. Ao redor do pescoço tinha um colar de contas de plástico barato, e nas mãos de osso agarrado como uma última esperança estava um terço. A Emília gritou. A Sandra tapou a boca dela na hora. Ela pediu silêncio com a voz embargada. Ela disse para eles que era ela. Era a Estela. As crianças se abraçaram chorando em silêncio. A Sandra sentiu algo quebrar dentro dela. A Estela não tinha morrido de doença. Eles tinham trancado ela ali naquele cativeiro escondido sem saída e tinham deixado ela morrer de sede e fome. A Sandra fechou os olhos e apertou o baú contra o coração. Naquele quarto escuro, ela jurou que a Dona Mariana ia pagar. Ela levantou e verificou o quarto. Tinha uma porta de madeira pesada na parede oposta. Ela empurrou com cuidado. Dava para um corredor estreito de serviço e depois para uma escada que subia. Eles subiram quietos. A escada terminava num alçapão. A Sandra empurrou e abriu. Eles saíram no porão empoeirado de um prédio em ruínas. Subiram mais um lance de escada e se viram dentro de uma casa abandonada na parte baixa de Córrego das Pedras, bem atrás da igreja velha. A Sandra respirou fundo. Era quase madrugada. Eles tinham que ser rápidos. Ela disse para a Emília ficar ali com os irmãos e não sair até ela voltar. A Emília implorou para ela não ir. A Sandra disse que precisava ir até o orelhão. Ela disse que aquilo tinha que acabar hoje. Ela saiu das ruínas carregando o baú de ferro debaixo do braço. Ela andou pelas ruas vazias da vila adormecida até chegar na cabine telefônica. Ela discou o número do fórum da comarca que estava anotado num papel colado no vidro. Um funcionário sonolento atendeu. A Sandra exigiu falar com a juíza. Ela disse que era urgente. O funcionário disse que a juíza não atendia antes das 9. A Sandra cortou ele. Ela disse que se tratava de um assassinato e de uma família rica que estava roubando há 30 anos. Houve um silêncio na linha. O funcionário mandou ela aguardar. 5 minutos depois, uma voz de mulher firme e séria falou. Ela se identificou como Juíza Mendes. Ela perguntou quem estava falando. A Sandra deu o nome. Ela disse que encontrou um corpo e que tinha provas de que a família Valença tinha escravizado e roubado dezenas de mulheres e assassinado uma delas. A juíza ficou em silêncio por um momento. Ela perguntou onde a Sandra estava. A Sandra disse que estava em Córrego das Pedras. A juíza disse que estava indo pessoalmente. Ela mandou a Sandra não sair do lugar e não falar com ninguém. A Sandra desligou. Ela correu de volta para a casa abandonada. As crianças ainda estavam lá, amontoadas, apavoradas. A Sandra abraçou elas. Ela disse que a ajuda estava vindo. Ela disse que estava quase acabando. Mas então, ela ouviu vozes lá fora e passos apressados. Ela olhou por uma fresta na porta de madeira. A Dona Mariana estava descendo a rua seguida pelos 3 seguranças e ela estava vindo direto para o esconderijo deles. Alguém tinha visto eles. Alguém tinha dado com a língua nos dentes. A Dona Mariana esmurrou a porta com fúria. Ela gritou para a Sandra Moreira sair ou ela ia botar fogo no lugar. A Sandra olhou para os filhos. Eles estavam tremendo. A Emília olhou para ela com os olhos cheios de pavor. E então, a Sandra tomou uma decisão. Ela abriu a porta. A Dona Mariana estava parada na frente dela com o rosto retorcido de ódio. Ao lado dela, os 3 homens olhavam para a Sandra com olhos frios. A Dona Mariana exigiu o baú. A Sandra segurou firme.
Ela disse que não ia entregar nem que arrancassem os braços dela. A dona Mariana sorriu com desprezo e mandou ela tentar a sorte. A Sandra deu um passo à frente. Ela avisou que a juíza estava a caminho. Ela disse que o corpo da Estela Ramos estava no porão e que a vila inteira ia saber que eles mataram ela. A dona Mariana ficou pálida. Os homens se olharam nervosos. A dona Mariana sussurrou que ela era louca, que ninguém ia acreditar nela. A Sandra disse que as provas falavam por si mesmas. A dona Mariana deu um passo à frente, levantando a mão para bater nela. Mas então o ronco de um motor cortou o silêncio. Um utilitário branco oficial com placas do governo freou bruscamente na frente das ruínas. 3 policiais militares pularam para fora e atrás deles uma mulher de terno cinza e óculos, a juíza Mendes. A dona Mariana recuou gaguejando que era tudo um mal-entendido. A juíza olhou para ela com gelo nas veias. Ela disse para a dona Mariana que ela estava detida para a averiguação. Depois ela se virou para a Sandra. Ela disse para a senhora Moreira vir com ela porque elas tinham muito o que conversar. A juíza Mendes era uma mulher firme na casa dos 50 anos, com o cabelo preso num coque apertado e um olhar que não deixava espaço para mentiras. Ela entrou na casa em ruínas, seguida por 3 policiais militares, e parou bem na frente da Sandra. Ela exigiu ver o que a Sandra tinha encontrado sem perder um segundo. A Sandra entregou o baú de ferro enferrujado. A juíza abriu e começou a revisar os documentos um por um, em silêncio total. Os olhos dela corriam rápidos pelas páginas amareladas. Os policiais esperavam na porta vigiando a dona Mariana e os seguranças dela que estavam do lado de fora com as mãos nos bolsos olhando para o chão. Quando a juíza chegou no diário da Estela, ela parou. Ela leu várias páginas sem piscar. Depois ela fechou o caderno devagar e olhou para a Sandra. Ela perguntou onde estava o corpo. A Sandra apontou para o chão. Ela disse que estava no porão debaixo do alçapão. A juíza fez um sinal para um dos oficiais. Ela mandou ele descer e verificar. O homem desapareceu escada abaixo. 5 minutos depois, ele voltou com o rosto pálido. Ele confirmou. Ele disse para a juíza que havia restos mortais humanos, e a julgar pelo estado deles estavam lá há anos. A juíza concordou com a cabeça, virou em direção à porta e chamou a dona Mariana para dentro com um gesto seco. A dona Mariana entrou com passos hesitantes. Ela já não tinha mais aquela arrogância de antes. O rosto dela estava tenso, os lábios estavam apertados, mas ela ainda tentava manter a postura. Ela disse que aquilo era um absurdo com a voz tremendo. Ela alegou que a Sandra estava inventando tudo. Ela insistiu que não sabia nada sobre corpo nenhum. A juíza olhou para ela profundamente. Ela disse que tinha em mãos contratos assinados pela dona Mariana e pelo marido dela. Ela tinha recibos de dívidas reconhecidas e um diário onde a Estela Ramos descrevia em detalhes como foi trancada naquele casebre por ordens diretas da família Valença. Ela perguntou se a dona Mariana estava alegando que tudo aquilo era invenção. A dona Mariana gaguejou. Ela disse que aquela empregada era louca, uma mentirosa. Ela disse que a Estela foi embora por conta própria. Ela alegou que a família não tinha nada a ver com isso. A juíza perguntou por que o corpo dela estava trancado num cativeiro secreto debaixo de uma propriedade abandonada do espólio dos Valença. A dona Mariana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A juíza fechou o baú e se levantou. Ela disse para a dona Mariana que ela estava presa sob suspeita de homicídio qualificado e crime de redução à condição análoga à de escravo. Ela informou que os bens dela estavam bloqueados até o fim da investigação e avisou que, se encontrassem mais provas, ela passaria o resto da vida na cadeia. A dona Mariana ficou branca como um papel. Os policiais se aproximaram dela e fecharam as algemas nos pulsos dela. Ela resistiu, gritando que era um erro. Ela berrou que não fez nada, que foi o marido dela. Ela gritava que foi o Arthur, que ela só obedecia a ele. A juíza respondeu friamente
que ela poderia testemunhar contra ele no tribunal. Ela ordenou que os oficiais levassem ela. Os policiais marcharam com a dona Mariana para fora da casa. Os gritos dela diminuíram enquanto eles a empurravam para o banco de trás da viatura. Os 3 seguranças também foram presos. A juíza ficou para trás com a Sandra e as crianças. Ela disse para a Sandra que ela precisava ir com ela para a capital Belo Horizonte. Ela explicou que a Sandra tinha que fazer um depoimento formal e que elas precisavam revisar todos os documentos com calma. A Sandra perguntou sobre os filhos. A juíza prometeu que eles iriam também. Ela disse que conseguiria um lugar seguro para eles ficarem sob proteção do Estado. A Sandra sentiu as pernas tremerem. Ela abraçou os filhos e, pela primeira vez em dias, ela chorou sem segurar. A Emília chorou junto. Os gêmeos se agarraram na jaqueta dela. O Toninho acariciou o rosto da mãe com as mãozinhas sujas, sussurrando que tinha acabado. Eles subiram no carro da juíza. A Sandra olhou para trás uma última vez para as ruínas e para a montanha onde ficava o casebre de pedra. Aquele casebre tinha sido a sentença dela, mas também tinha sido a salvação. Ela pensou na Estela, na luta solitária dela e na morte injusta, e jurou que a memória dela não seria esquecida. A viagem até Belo Horizonte levou algumas horas. A juíza levou eles para um hotel simples, mas limpo. Deram 2 quartos para eles, comida quente e roupas novas. As crianças tomaram o primeiro banho quente em semanas. A Sandra se olhou no espelho e quase não reconheceu a mulher que olhava de volta. O rosto estava magro, os olhos estavam fundos e o cabelo estava uma bagunça. Mas nos olhos dela havia algo novo, algo que não estava lá antes: dignidade. No dia seguinte, a Sandra deu o depoimento no fórum. Ela contou tudo: os 33 anos de trabalho sem pagamento, a morte do marido, a oferta enganosa do casebre de pedra, a descoberta do baú do túnel e do corpo da Estela. A juíza tomou notas sem interromper. Quando a Sandra terminou, a juíza largou a caneta e suspirou. Ela disse para a Sandra que o que fizeram com ela e com aquelas outras mulheres era um crime sem perdão. Ela prometeu fazer tudo o que podia para trazer justiça, mas avisou para a Sandra ser forte. Os Valença tinham dinheiro e tinham contatos políticos. Eles iriam lutar, iriam tentar comprar testemunhas e iriam procurar qualquer jeito de sair livres. A Sandra respondeu com a voz firme. Ela disse que não se importava. Ela disse que ia lutar até o fim. Por ela mesma, pela Estela e por todas as mulheres que sofreram o mesmo destino. A juíza sorriu pela primeira vez. Ela disse que era exatamente isso que queria ouvir. Nas semanas seguintes, o caso se tornou público. Os jornais de Minas Gerais estamparam a história na primeira página. As manchetes eram escandalosas. Dinastia Valença, acusada de escravidão e homicídio. Viúva, expõe 30 anos de abusos. Corpo encontrado em bunker secreto na Serra. E com as manchetes vieram as testemunhas. Primeiro foi a Dona Maria Santos, uma senhora de 60 anos, que tinha trabalhado para os Valença 20 anos atrás. Depois a Linda Torres, que ainda trabalhava na fazenda e foi demitida no momento em que teve coragem de falar. Depois, a Bete Ferreira, que pegou um ônibus vindo lá de Goiás só para depor. Todas elas contaram a mesma história: promessas quebradas, salários roubados, abuso, humilhação e ameaças. O escândalo cresceu. As emissoras de televisão nacionais pegaram o caso. Um repórter famoso foi até Córrego das Pedras e entrevistou os vizinhos. O povo da vila, que antes ficava calado por medo, começou a falar. Eles contaram para as câmeras como os Valença controlavam tudo, como eles puniam qualquer um que enfrentasse eles, e como tinham destruído famílias inteiras. O doutor Arthur Valença foi preso no clube de campo dele 2 semanas depois. Ele tentou fugir indo para o aeroporto com uma mala cheia de dinheiro, mas foi parado numa blitz na estrada. Quando caminharam com ele algemado na frente das câmeras,
Ele gritou que era tudo uma conspiração. O julgamento começou um mês depois. A Sandra testemunhou na frente de um júri popular. Ela falou com a voz clara, sem tremer. Ela contou a história da vida dela, do trabalho, da dor e mostrou as provas, os contratos, os recibos e o diário da Estela. Os advogados caros da família Valença tentaram desacreditar tudo. Eles argumentaram que os documentos eram falsificações. Disseram que a Estela era uma mentirosa. Alegaram que a Sandra estava inventando tudo para ganhar uma indenização. Mas então, a juíza apresentou o laudo da perícia. Os restos mortais da Estela tinham sido analisados. A causa da morte foi desnutrição severa e desidratação. O tempo da morte aproximadamente 25 anos atrás. E na porta pesada de madeira do cativeiro, a perícia tinha encontrado digitais. Digitais que tinham sido preservadas na poeira seca e elas batiam perfeitamente com as do Arthur Valença. O tribunal explodiu em murmúrios. O advogado de defesa tentou argumentar que as digitais podiam ser velhas de quando a casa era usada. Mas então a Beth Ferreira subiu no banco das testemunhas. Ela declarou que ela mesma tinha visto o Arthur Valença levando comida para aquele porão 25 anos atrás. Ela disse que achou estranho, e quando perguntou, ele disse que era para um cachorro doente. Mas a Beth nunca ouviu cachorro latindo, apenas choro de gente. O júri deliberou por 2 dias. Quando eles voltaram, o veredito foi unânime. Culpado. O Arthur Valença foi sentenciado a 30 anos de prisão por homicídio e formação de quadrilha. A dona Mariana Valença pegou 15 anos como cúmplice. E o tribunal ordenou que eles pagassem uma indenização de 5 milhões de reais para a Sandra Moreira e para as outras vítimas. A Sandra estava no tribunal quando leram a sentença. Ela não chorou, ela não gritou. Ela apenas fechou os olhos e apertou as mãos dos filhos. Do lado de fora do fórum, os repórteres cercaram ela. Perguntaram como ela se sentia. A Sandra olhou para as câmeras. Ela disse que se sentia cansada, mas também se sentia livre. Perguntaram o que ela ia fazer agora. A Sandra sorriu pela primeira vez em meses. Ela disse que ia voltar para o casebre de pedra na Serra da Pedra. Ela disse que ia transformar aquele lugar num espaço onde nenhuma mulher jamais sofreria sozinha de novo. 3 meses depois do julgamento, a Sandra voltou ao Córrego das Pedras. Dessa vez, ela não chegou a pé carregando sacos de roupa e arrastando crianças com fome. Ela chegou num comboio de caminhonetes pesadas, carregadas com madeira, cimento e mobília, seguidas por uma equipe de 5 pedreiros de Belo Horizonte, que ela contratou com parte do dinheiro da indenização. A vila inteira saiu para ver ela passar. As mesmas mulheres que antes olhavam para ela com deboche, agora acenavam com respeito. O seu Rigino, o dono do armazém, saiu na varanda e tirou o chapéu para ela. As crianças da vila correram atrás dos caminhões gritando o nome dela. Quando chegaram no casebre de pedra lá no alto da serra, a Sandra desceu e olhou para ele por um momento. Não parecia mais ameaçador. Não parecia mais um túmulo. Era apenas uma casa que precisava de vida. Os trabalhadores começaram imediatamente. Eles arrancaram o telhado de zinco podre e instalaram telhas novas de cerâmica. Eles consertaram as paredes de pedra preenchendo as rachaduras com massa fresca. Instalaram janelas de vidro duplo, colocaram piso de madeira e construíram um banheiro decente com fossa séptica e encanamento trazendo água limpa de uma mina próxima. Eles adicionaram 3 quartos novos, feitos de tijolinho e pedra, e sobre a porta da frente penduraram uma placa de madeira talhada que dizia Casa de Estela, um refúgio para mulheres. A Emília ajudou pintando as paredes de branco. Os gêmeos carregaram tijolos e viraram massa. O Toninho varreu a varanda e levou água para os pedreiros. A Sandra supervisionou tudo com o cabelo numa trança e as mãos sujas de cal. Um dia, enquanto descansavam na sombra de uma árvore antiga, a Emília perguntou para a mãe por que ela deu o nome de Estela para a casa.
A Sandra olhou para o pico da montanha. Ela disse para a Emília que a Estela foi a primeira a lutar. Foi ela quem deixou a prova. Sem ela, elas ainda estariam sofrendo, e ela queria que o nome da Estela vivesse para sempre. A Emília perguntou se ela achava que a Estela estava em paz. A Sandra disse que acreditava que agora finalmente ela estava. A reforma levou 2 meses. Quando terminaram, o casebre de pedra tinha sido transformado. Não era mais aquele sepulcro gelado e escuro que a Sandra encontrou naquele janeiro. Agora tinha luz, tinha calor e tinha esperança. A Sandra usou outra parte do dinheiro para comprar mantimentos, cobertores, roupas e remédios. Então ela espalhou a notícia por todo o estado de Minas Gerais. Qualquer mulher que precisasse de ajuda, que tivesse sido abusada, abandonada ou explorada, podia vir para a casa de Estela. Teria comida, um teto e respeito, sem perguntas. A primeira a chegar foi uma jovem de 23 anos chamada Sofia. Ela veio da cidade vizinha com um olho roxo e o lábio cortado. O marido batia nela toda vez que bebia. Ela tinha tentado chamar a polícia, mas eles ignoraram. Ela não tinha família, não tinha dinheiro e nenhum lugar para ir. A Sandra recebeu ela na porta de braços abertos. Ela disse que ali ela estava segura. Deu um quarto, comida quente do fogão a lenha e roupas limpas. A Sofia chorou por horas nos braços da Emília e pela primeira vez em meses dormiu sem medo. Depois veio a Ana, uma mulher de 40 anos, que tinha trabalhado por 12 anos como doméstica, dormindo no serviço sem nunca ver um salário. O patrão demitiu ela sem pagar nada e ameaçou chamar a polícia por roubo se ela falasse alguma coisa. A Sandra ouviu com paciência e depois levou ela para um advogado na capital que trabalhava de graça para a causa. Depois disso veio a Marta, uma viúva de 52 anos que tinha sido expulsa da própria casa pelos filhos, porque eles queriam vender o terreno. Ela subiu a serra inteira com os pés cheios de bolhas e o espírito quebrado. A Sandra tratou as feridas dela, deu uma cama permanente e incentivou ela a fazer tricô para vender o trabalho na feira da cidade. Uma por uma, as mulheres começaram a chegar. A vila de Córrego das Pedras, que costumava ser um lugar de silêncio e medo, começou a mudar. As mulheres da casa de Estela desciam nos sábados para montar uma barraca na feira, vendendo pão de queijo, colchas doces em compota e artesanato. Com o dinheiro que faziam, elas compravam mais mantimentos e ajudavam as outras que chegavam sem nada. Elas se tornaram parte da vila, e a vila aceitou elas. Mas nem todo mundo estava feliz. Um dia em outubro, quando a Sandra estava comprando suprimentos no armazém, ela deu de cara com um homem alto de bigode preto e chapéu de aba larga. Era o irmão do Arthur Valença, o Roberto Valença. Ele bloqueou o caminho dela. Ele disse para a Sandra Moreira que eles precisavam conversar. A Sandra olhou nos olhos dele sem piscar. Ela disse que não tinha nada para falar com ele. O Roberto rosnou que o irmão dele estava na cadeia por causa dela. A Sandra corrigiu ele. Ela disse que o irmão dele estava na cadeia porque era um assassino e um ladrão. Ela disse que só contou a verdade. O Roberto deu um passo na direção dela. Várias mulheres na loja chegaram mais perto, formando um círculo de proteção ao redor da Sandra. O Roberto sibilou que ela ia pagar por aquilo. Ele ameaçou tomar aquela casa de volta e deixar ela na rua de novo. A Sandra não recuou. Ela disse que a casa era dela. Ela tinha a escritura, e se ele tentasse tomar, ela ia denunciar ele, igual fez com o irmão. O Roberto zombou que papéis podiam queimar e testemunhas podiam ser caladas. Uma das mulheres da vila, a mesma que tinha zombado da Sandra meses atrás, levantou a voz. Ela disse para o Roberto Valença que já chegava. Ela mandou ele deixar a Sandra em paz ou ela chamaria o delegado. O Roberto olhou em volta. Mais gente tinha se juntado. Homens e mulheres todos olhando para ele com reprovação. Ele resmungou que aquilo não tinha acabado. Ele virou as costas e saiu batendo o pé. A Sandra respirou fundo. As mulheres cercaram ela perguntando se estava tudo bem.
Ela concordou com a cabeça, mas lá no fundo ela sabia que o Roberto Valença não ia desistir tão fácil. Naquela noite de volta na casa de Stella, a Sandra reuniu todas as mulheres que moravam lá. Eram 8 agora. Ela contou o que aconteceu. Ela disse que eles podiam tentar assustar, podiam tentar expulsar, mas elas não iam deixar ninguém tirar o que elas construíram. Ela perguntou se elas estavam com ela. Cada uma delas disse sim. A Emília, que agora tinha 15 anos e tinha virado o braço direito da mãe, falou com firmeza. Ela disse que se eles viessem, elas enfrentariam eles juntas. Naquela mesma semana, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite, alguém jogou pedras nas janelas novas. Outra noite, encontraram o galinheiro aberto e 2 galinhas mortas. E numa madrugada, a Sandra acordou com cheiro de fumaça. Ela correu para fora. Atrás da casa, alguém tinha amontoado mato seco contra a parede do quarto novo e ateado fogo. A Sandra gritou. Todas as mulheres correram com baldes de água. Elas apagaram o fogo antes que espalhasse para a estrutura, mas a mensagem foi clara. Alguém queria queimar elas vivas. No dia seguinte, a Sandra desceu até a vila, mas ela não foi sozinha. Ela levou todas as 8 mulheres com ela e elas marcharam para a delegacia. O policial de plantão, um cabo chamado Macedo, ouviu elas com atenção. Ele concordou que era sério e ofereceu colocar uma viatura na serra. A Sandra disse que não queria viatura. Ela queria que ele prendesse o Roberto Valença. O cabo Macedo suspirou. Ele disse que não tinham provas de que foi ele. Ele explicou que os Valença ainda tinham advogados. Se ele prendesse o Roberto sem provas concretas, sem um flagrante, ele estaria na rua em 2 horas e a delegacia seria processada. Ele precisava de provas. A Sandra fechou os punhos. Ela perguntou se ele precisava que a casa queimasse até o chão para ter a prova dele. O policial olhou para baixo desconfortável. A Sandra saiu com as mulheres. Elas estavam com medo, mas ninguém fez as malas. Naquela noite, a Sandra não dormiu. Ela sentou na varanda da frente com um facão no colo vigiando. A Emília sentou ao lado dela com um pedaço pesado de pau. Uma por uma, as outras mulheres saíram e sentaram com elas formando uma parede viva ao redor da casa de Stella. O vento soprava gelado da montanha e as estrelas brilhavam no céu preto. No silêncio da serra, a Sandra sabia que a luta não tinha acabado, mas ela também sabia que não estava mais sozinha. E então, na escuridão, ela ouviu o ronco de um motor subindo a trilha. O som ficou mais alto e mais alto. A Sandra levantou apertando o cabo do facão. As mulheres levantaram também, dando os braços numa linha na frente da casa. A Emília ficou bem ao lado da mãe. Os gêmeos saíram com pedras nas mãos. Até o Toninho, com 6 anos, segurava um pedaço de lenha. 3 caminhonetes surgiram da linha das árvores. Elas pararam na frente da casa com os faróis altos ligados cegando as mulheres. As portas abriram e 7 homens desceram. O Roberto Valença estava na frente segurando uma garrafa de vidro com um pano enfiado no gargalo. Cheirava a gasolina. Ele gritou que aquela era a última chance dela. Ele mandou a Sandra sair do jeito fácil, ou ele arrastaria ela para fora. A Sandra respondeu com uma voz que não tremia. Ela disse que a casa era dela e ela não ia sair. O Roberto riu um som frio sem humor. Ele disse que aquela casa nunca foi dela. Ele alegou que o irmão dele emprestou por pena, mas a caridade tinha acabado. Ele disse que pertencia a ele agora, e se ela não saísse em 5 segundos, ele ia queimar tudo com ela dentro. A Sandra disse para ele tentar, mas ela avisou que dessa vez ele não ia escapar. Ela disse que a vila inteira sabia que ele estava lá, e a polícia também. O Roberto olhou em volta. Os homens dele pareciam inquietos. Um deles, um sujeito magro de chapéu de palha, resmungou para o Roberto que eles deviam ir embora, que aquilo podia ficar feio. O Roberto mandou ele calar a boca. Ele levantou a garrafa e acendeu o pano com um isqueiro. A chama subiu alta. A Sandra não recuou. As mulheres não se moveram.
E então da trilha atrás das caminhonetes veio o som de mais motores e luzes azuis e vermelhas, piscando contra as árvores. 3 viaturas derraparam na clareira bloqueando a saída. 6 policiais pularam para fora com lanternas e armas na mão. Na frente estava o cabo Macedo e atrás dele a juíza Mendes. A juíza falou com uma voz cortante. Ela ordenou que o Roberto Valença largasse a garrafa ou seria alvejado por tentativa de incêndio criminoso. O Roberto paralisou. A garrafa queimava na mão dele. A polícia mirava as luzes nele. Ele gritou que aquela era propriedade dele, que ele tinha o direito de estar ali. A juíza entrou na luz tirando um documento da pasta. Ela disse que ele não tinha direito nenhum. Ela levantou uma ordem judicial, reconhecendo a Sandra Moreira como a única proprietária legítima da casa e das terras ao redor, assinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais 3 dias atrás. Ela avisou que se ele não se rendesse imediatamente, seria preso por invasão, ameaça e tentativa de homicídio. O Roberto olhou para o papel, depois para os policiais, depois para a Sandra. O rosto dele se retorceu de raiva. Ele gritou que não era justo que a família dele construiu aquela casa. A juíza respondeu com uma voz de aço. Ela disse que a família dele prendeu uma mulher ali e deixou ela morrer e depois tentou fazer o mesmo com outras. Ela disse para ele não falar de justiça porque ele não fazia ideia do que isso significava. O Roberto trincou os dentes. Por um segundo pareceu que ele ia jogar a bomba mesmo assim. Mas então um dos homens dele colocou a mão no ombro dele e disse que não valia a pena. O Roberto jogou a garrafa na terra com frustração. A chama apagou na poeira. Os policiais correram e algemaram ele. Ele não lutou, mas os olhos dele estavam fixos na Sandra com puro ódio. Ele sussurrou que aquilo não acabava ali. A Sandra olhou de volta para ele. Ela disse que para ele acabava assim. As viaturas levaram o Roberto e 2 dos capangas dele. O resto fugiu a pé pelo mato. O silêncio voltou para a serra. A juíza Mendes caminhou até a Sandra e entregou o documento. Ela disse para ela guardar em segurança. Ela disse que era dela e ninguém nunca mais poderia tirar. A Sandra pegou o papel com as mãos tremendo. Ela leu devagar através das lágrimas que embaçavam a visão. Lá estava o nome dela. Sandra Moreira, proprietária legal. Ela sussurrou um obrigado para a juíza. A juíza sorriu com carinho. Ela disse para a Sandra que ela fez a parte difícil, a justiça apenas fez o trabalho dela. Elas se despediram, as viaturas desceram a serra e quando o barulho do último motor sumiu, as mulheres da casa de Estela explodiram em gritos de alegria. Elas se abraçaram, choraram, riram. A Emília abraçou a mãe tão forte que quase derrubou ela. Os gêmeos correram gritando de vitória. O Toninho pulava feito um coelho. A Sandra abraçou todas elas uma por uma. Depois ela reuniu todas no centro da sala debaixo do telhado novo perto do fogo que estalava na lareira de pedra. Ela falou com a voz embargada pela emoção. Ela disse que aquela casa não era só dela. Pertencia a todas elas. Pertencia a Estela, que lutou primeiro, às mulheres que tiveram a coragem de ficar e a todas as mulheres que viriam depois. Ela prometeu que naquela casa ninguém nunca mais sofreria sozinha. Ninguém nunca mais seria esquecida. As mulheres aplaudiram. Algumas choravam, outras sorriam. Todas elas se sentiam seguras pela primeira vez em muito tempo. Os meses que se seguiram foram cheios de trabalho e crescimento. A casa de Estela se encheu de vida. Mais mulheres chegaram. Algumas ficaram por semanas, outras por meses. Algumas foram embora quando encontraram emprego ou reconstruíram a vida. Mas todas elas deixaram algo para trás. Uma história, uma lição, uma semente de esperança. A Sandra transformou o túnel secreto num pequeno museu. Nas paredes ela pendurou as inscrições que a Estela tinha deixado protegidas por vidro. No centro, num pedestal de madeira, ela colocou o baú de ferro com os documentos originais. Cada mulher que chegava podia ler
Podia saber que não estava sozinha, que outras tinham lutado antes, e que a justiça, mesmo que tardasse, era possível. A Emília terminou o ensino médio e começou a alfabetizar as mulheres que não sabiam ler. Os gêmeos aprenderam marcenaria e começaram a fazer móveis para vender na vila. O Toninho, agora com 7 anos, cuidava das galinhas e da horta que elas plantaram nos fundos. A vila de Córrego das Pedras mudou também. A casa de Estela virou um símbolo. As pessoas falavam dela com orgulho. Donos de lojas doavam comida. A igreja organizava campanhas. E as mulheres da vila, que costumavam ser silenciosas, começaram a falar denunciando abusos e apoiando umas às outras. 1 ano depois do julgamento, a Sandra recebeu uma carta. Era da Dona Maria Santos, uma das testemunhas. Ela escreveu que tinha aberto uma casa parecida em Goiás e que outras mulheres estavam fazendo o mesmo no Espírito Santo, em São Paulo e na Bahia. A semente que a Estela tinha plantado com o sofrimento dela e que a Sandra tinha regado com a coragem dela, estava crescendo pelo país inteiro. Numa tarde de dezembro, enquanto o sol se punha atrás das serras azuis, a Sandra subiu sozinha até a clareira onde tinha encontrado o baú. Ela carregava flores do campo nas mãos. Ela colocou as flores na terra mexida e se ajoelhou. Ela falou baixinho com o vento. Ela disse para a Estela que não sabia se ela podia ouvir, mas queria que ela soubesse que não morreu em vão. Ela disse que o nome dela vivia a luta, dela vivia, e graças a ela, muitas mulheres agora tinham o que ela nunca teve: esperança. O vento soprou suave pelos pinheiros, e a Sandra sentiu, embora não pudesse explicar, que a Estela estava em paz. Ela caminhou de volta para o casebre enquanto o crepúsculo caía. Pendurada sobre a entrada estava a placa de madeira: Casa de Estela. E logo abaixo, em letras menores que a Emília tinha talhado naquela manhã, estava uma frase nova: A vida não acaba onde a dor começa. Lá dentro elas estavam preparando o jantar. Ela conseguia ouvir risadas, conversas e o choro de um bebê recém-nascido de uma das refugiadas. A casa estava cheia de luz, calor e vida. A Sandra parou na soleira da porta e olhou para tudo aquilo. O coração dela, que tinha estado quebrado por tantos anos, finalmente se sentiu inteiro. As crianças correram para abraçar ela. O Toninho perguntou se ela estava pronta para o jantar. A Sandra sorriu, entrou e fechou a porta. Pela primeira vez em 33 anos, a Sandra Moreira sentiu que estava em casa. A história da Sandra Moreira e da luta daquelas mulheres na Serra da Pedra nos deixa uma lição que a gente nunca pode esquecer. Muitas vezes a vida coloca a gente em situações que parecem becos sem saída. A gente olha para cima e só vê montanhas de problemas, dívidas e injustiças que parecem grandes demais para enfrentar. É fácil acreditar que a nossa voz não vale nada contra quem tem poder e dinheiro. Mas a Sandra provou que até mesmo nas ruínas de um casebre gelado, a esperança pode nascer. A dor da Estela não foi o fim da história. Ela foi a semente. E a coragem da Sandra foi a força que fez essa semente brotar. O verdadeiro tesouro não estava naquele baú de ferro enterrado nem nas paredes de pedra. O tesouro estava na união. A justiça de verdade acontece quando a gente para de sofrer em silêncio e estende a mão para quem está do lado. Nenhuma corrente é forte o suficiente para prender quem decide lutar pela verdade. Então leve essa mensagem com você. A vida não acaba onde a dor começa. Ela recomeça no exato momento em que você decide levantar a cabeça e não desistir. Se essa história tocou o seu coração e se você quer ouvir mais relatos sobre superação e coragem, eu convido você a fazer parte da nossa comunidade. Já clica no botão de inscrever, ativa o sininho e continua aqui com a gente, porque nós temos muitas outras histórias incríveis esperando por você. Um abraço forte, fiquem com Deus e até a próxima.